Olá, eu me chamo Jaqueline e eu vou apresentar para vocês algumas ideias propostas pelo projeto estruturado. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como que devem ser as relações entre educadores e alunos? Bom, eu vejo que, principalmente dentro da sala de aula, essas relações devem ser de compreensão, de respeito e crescimento. Porque quando ambos mantêm um bom relacionamento e evitam conflitos desnecessários e a rispidez, o aprendizado ele se torna mais eficiente e significativo. O professor ele precisa se importar com os alunos e observar eles sempre que possível, analisar as mudanças de comportamento e procurar manter uma relação saudável, só que sem deixar de lado a ética e o profissionalismo. A empatia também é bem importante no ambiente escolar, principalmente nessas relações entre professores e alunos, porque assim o aluno ele se sente parte do meio e ele vê sentido em ir para a escola, ele vê que alguém se importa com ele e percebe que o professor não é só aquele que aplica a prova e que está lá na frente transmitindo os saberes. Bom, eu também penso que os professores e alunos eles devem trocar muitas experiências, informações e conhecimento e manter assim um ambiente positivo que contribui para a motivação na sala de aula. Bom, a segunda pergunta seria assim: das relações entre educadores e comunidade escolar. Bom, as minhas ideias sobre essa pergunta seria que os professores, eles sempre serão exemplos. Para mim, os professores sempre serão exemplos. E por que eu digo isso? Porque desde um bom dia para a zeladora, até um papel de bala que o professor joga na lixeira e não no chão, reflete na comunidade escolar e, consequentemente, nos alunos. É lógico que a gente tem dias ruins e que todo mundo tem personalidade diferente, mas nada é mais importante do que uma postura positiva e correta dos professores. Os educadores eles têm grandes responsabilidades sociais e eles influenciam nas construções de diferentes personalidades e ideias. Outra questão também sobre a comunidade escolar seria a família, né? A parceria da família também é uma ponte para a relação entre a escola e a comunidade. É importante que os pais e os responsáveis sempre sintam-se acolhidos pela escola e não só convidados para eventos como festa junina ou Dia dos Pais e Dia das Mães, porque as famílias e os responsáveis também não devem ser só chamados quando o aluno precisa resolver alguma questão ou quando alguém brigou na escola ou alguma coisa relativa ao comportamento do aluno, mas também eles devem ser chamados para diversas coisas da rotina escolar, até mesmo para um elogio, não só para críticas, né? Em muitos casos também, né, se a gente for pensar, os pais e os responsáveis, eles não participam da vida escolar do filho, na verdade, na maioria dos casos, né? E a gente sabe que essas relações entre família e escola é bem difícil. Por isso que eu penso que os professores, eles devem achar meio de manter essa importante participação na escola, seja por meio de palestras, de bilhete, e até mesmo assim transmitindo essas ideias para as crianças, dizendo que é importante que a família compareça à escola. Eu sei que é um longo caminho a percorrer, mas esses pais, esses responsáveis, eles também deveriam ter conhecimento da lei, de que a família ela tem que estar dentro da escola. Bom, a terceira e a última pergunta é a seguinte: como a sociedade percebe, compreende e analisa os educadores? Essa pergunta é bem delicada, na verdade, né? Porque muitas pessoas veem os professores como um profissional sem muito valor. E nós sabemos que isso é real, né? Ou seja, né, os professores, eles são desvalorizados profissionalmente. E porque não há um reconhecimento por parte do Estado, na maioria das vezes, né? E muito menos por parte da sociedade, da família, dos pais dos alunos. Muitos atribuem aos professores a tarefa de educar e ensinar como se fossem os únicos responsáveis pelo aprendizado dos alunos, como se todos nós aprendêssemos só dentro da escola, né, e não em outros ambientes.
E os professores, eles sofrem com baixos salários, com agressões físicas, verbais, em muitos casos a sociedade e as famílias dos responsáveis pelos educandos se opõem, né, a participar de alguns projetos de conscientização, e os professores, eles têm uma missão, eles são a essência do mundo, né? Porém, por outro lado, eu penso também que é gratificante ser professor, porque nós marcamos a vida dos alunos, né? Eu tive professores que marcaram a minha vida, então eu não acredito que há uma profissão mais importante, de importante contribuição social do que o professor, né? O professor, ele tem sim, como eu disse antes, uma grande responsabilidade social, porque os alunos, em qualquer lugar que eles vão estar, num show, no mercado, eles vão olhar o professor como uma figura de professor, né? E não sei se isso é bom, mas ele sempre vai ser professor em todo lugar que for. E apesar de todas as dificuldades, o bom professor, ele não é aquele só que dá aula ou que é legal com os alunos. O professor é aquele que dá o melhor de si mesmo, né? E não é só a transmissão do conhecimento, é aquele que prepara o aluno para a vida e para a vida cidadã.